Gente amada, prazer, um privilégio a gente estar aqui outra vez, e eu vou ler aqui com vocês o texto de Apocalipse capítulo 2, continuando uma reflexão em torno de alguns textos que não são simples e que trazem muitos detalhes. Eu espero que eu não me perca aqui nesse mundo de informações tão preciosas que essa carta curta, mas tão profunda, traz nas Escrituras. Me faz até lembrar, vocês desculpem eu contar, mas não resisto, o que eu ouvi desses dias, pedindo aqui a compreensão, a atenção de vocês, nesses minutos de reflexão em torno da palavra de Deus, e pedindo a misericórdia do Senhor e a assistência do Espírito Santo, de modo que eu não me enrole aqui no texto. Esses dias, o Duca, que foi presbítero aqui da Igreja Betânia, e que agora é da Igreja Litorânea, filha aqui da Igreja Betânia, irmão do Geraldo, me contou uma história do meu pai, que tinha um humor muito apurado, e lá pelas tantas, diz o Duca, que saindo de um culto aqui na nossa antiga sede, culto da manhã, deu uma passadinha lá em casa, que ficava ali pertinho, vizinha, e foi lá tomar um cafezinho, alguma coisa assim, e encontrou papai. Papai disse: Duca, você não sabe o que me aconteceu agora. Ele contou isso rindo, às gargalhadas. Eu saí do culto, papai contando, pastor Antônio Elias, fundador aqui da Igreja Betânia, saí do culto aqui da igreja, e um irmão me procurou no fim do culto e disse: pastor, hoje o senhor se superou. É mesmo, meu irmão? Que bom. Ele disse: o senhor se superou porque o senhor pregou muito mal. Seu sermão estava horroroso. E papai contou isso às gargalhadas ali para o Duca, era o estilo dele. Eu quero avisar vocês que eu tenho um estilo bem diferente. Se você me procurar ali na porta e disser a mesma coisa, eu não sei o que pode acontecer comigo e com você. Mas, dependendo da graça e da misericórdia do Senhor, vamos então a esse texto tão precioso, na dependência do Espírito Santo. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 12. É a igreja em Pérgamo. Você sabe, já falamos daqui, que o escritor, o que escreve essa carta é o próprio Senhor Jesus, o que a dita. E aqui, a partir do verso 12, a carta se dirige à igreja em Pérgamo, nos seguintes termos, verso 12 em diante, até verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. E aqui nesse ponto me permita sublinhar o seguinte: algumas coisas é uma tradução que bem poderia ter sido feita, segundo os estudiosos, os que conhecem profundamente o texto. A palavra poderia ser usada aqui como ninharia, coisas aparentemente desprezíveis, de pouco valor, mas só aparentemente. Algumas coisas que parecem coisas de menor importância, de somenos importância. Jesus diz para a igreja em Pérgamo: tenho todavia contra ti, a despeito da tua fidelidade, a despeito da pressão que vocês têm sofrido com alta resiliência, a despeito de manterem um testemunho fiel em tempos de luta e de pressão, algumas coisas, algumas poucas coisas, como lhes disse, aparentemente algumas ninharias. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Referência a um profeta gentil, não do povo hebreu, segundo o texto do Antigo Testamento, Números, um homem aliciado pelo rei midianita
para amaldiçoar o povo de Deus. Comprado, subornado, para amaldiçoar, como profeta que era, o povo de Deus. Tentou uma vez, tentou duas, não conseguiu. Mas o texto de Números declara que esse Balaão propôs aos reis midianitas uma estratégia de vitória sobre o povo de Deus. E essa estratégia era inserir no meio do povo de Deus algumas donzelas do povo midianita, de modo que o povo de Deus, especialmente os homens, seriam levados à prostituição. Essa era uma doutrina, muito mais do que um conjunto de ideias, mas uma estratégia militar proposta e sugerida por esse Balaão, que finalmente foi morto pelo próprio povo de Israel, o qual ensinava a Balaque, rei midianita, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, provavelmente uma versão daqueles dias, exatamente a mesma estratégia e doutrina de Balaão. Verso 16, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Portanto, arrepende-te, uma chamada inclusiva de toda a igreja, ainda que Jesus diga, se não venho a ti sem demora, e contra eles, aqueles que haviam se inserido no meio do povo de Deus e que estavam sendo tolerados pela igreja de Pérgamo nas suas fileiras, com a doutrina de Balaão, com os costumes, a ética, o comportamento e a prática sugerida por Balaão pelos tais nicolaítas. Verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Palavra do Senhor, palavra inspirada, infalível, maravilhosa, inerrante, bendita, que ela me fale ao coração e ao seu nessa noite. Amém, meus irmãos e irmãs? Amém. Você pode dizer um amém com mais substância? Amém. Obrigado. É a manifestação da sua expectativa de que o Espírito de Deus fale ao seu coração e de que, de outro lado, você o ouça, eu o ouça, nós o possamos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos queridos, tema central dessa carta é a defesa da verdade, da doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se na primeira carta que nós discutimos e lemos aqui, Éfeso, havia uma questão associada a uma igreja muito firme nos conceitos doutrinários, na sua ortodoxia, firme nas suas obras, comprometida com as suas obras, operosa, mas que havia perdido o essencial, que era o amor, que havia se tornado uma igreja estéril, sem amor, dura, rude, ainda que preservando uma doutrina saudável. Se na carta à igreja em Esmirna, Jesus destaca a resiliência dessa igreja, capaz de passar por altos momentos de tribulação sem perder a fé. Nesse ponto, a igreja em Pérgamo, o centro, a essência, o conteúdo mais importante da mensagem de Jesus à igreja, que se dirige a mim e a você também, tem a ver com a defesa da verdade da palavra de Deus e do Evangelho. Pérgamo era, segundo os historiadores, de todas as 7 cidades mencionadas aqui nessas 7 cartas, sem dúvida, a cidade que concentrava o maior número de deuses pagãos de toda sorte e de toda ordem. Havia Zeus, havia um deus serpente, adorado por seus efeitos de cura milagrosa.
havia, sobretudo, aquilo que outras cidades também havia naqueles dias, mas Pérgamo, sem dúvida, era o centro da adoração à deusa Roma e ao imperador. Era, portanto, um ambiente extremamente idólatra, super idólatra, e por essa razão, muito hostil aos cristãos e ao Evangelho de Jesus. Eu quero, com vocês aqui, pensar um pouco sobre que ambiente é esse. Era o ambiente que cercava a igreja de Pérgamo. É o ambiente que envolve, sem dúvida, a nossa vida, as nossas vidas, a nossa igreja também em particular. Já lhes disse que cada uma dessas cartas representa uma igreja com um determinado traço ou traços de uma personalidade em particular, com os quais nós nos identificamos, se não totalmente, pelo menos na construção de um perfil desejado por Jesus para o seu povo e para a sua igreja, na forma de virtudes que Jesus destaca para uma e outra igreja, e também na forma de pecados, fracassos e problemas que Jesus denuncia a estas igrejas. De modo que ler a carta à igreja de Pérgamo não é necessariamente você ou nós nos identificarmos totalmente com a personalidade, com o lugar, com o jeito, com o ambiente daquela igreja, mas é nos colocarmos, como já lhes disse também, diante de um espelho super preciso na definição e na construção do que Jesus pensa da igreja, da minha vida e da sua vida. Um tempo de autocrítica, de autoanálise fundamental para o nosso coração. Que ambiente era esse? O ambiente para a defesa da verdade, segundo o que Cristo declara para essa igreja. Em primeiro lugar, nada que pudesse surpreender, mas é chocante a descrição que Jesus faz daquele lugar em que a igreja estava estabelecida. O texto diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Nada diferente disso. O que Jesus diz é o seguinte: vocês estão operando, vocês, igreja do Senhor, aí na cidade de Pérgamo, operando no domicílio do diabo. Vocês trabalham, militam, guerreiam, empreendem em meu nome, fazem missão, vivem as suas vidas familiares no lugar onde Satanás habita. Estes são os termos do texto que nós acabamos de ler. E talvez você me diga então, mas qual é a semelhança entre um ambiente e outro? Entre a cidade de Pérgamo, onde havia muitos cultos idólatras, e a cidade de Niterói, e o Brasil, e o estado do Rio de Janeiro, e o ambiente que cerca a minha vida, as minhas coisas, a minha família, a nossa comunidade. Talvez uma associação mais direta fosse pensar nos múltiplos deuses que há no nosso país. É santo para tudo quanto é lado, vocês não acham? Alguns gostam até dessa multiplicidade de santos, porque isso gera um feriadinho, ninguém é de ferro, afinal de contas. Um feriadinho para São Jorge, um feriadão para São João, e assim a gente vai de feriadinho em feriadinho, de Deus em Deus, e de pagãos em pagãos. Mas essa é uma associação muito direta, pouco, talvez óbvia demais, muito óbvia demais, mas que dispensa o essencial desse texto. Pense bem, na sua vida, na nossa vida, no ambiente que estamos a viver, se essa descrição, vocês, Igreja Betânia, têm sido chamados a viver no lugar onde Satanás fixou a sua residência. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Você acha que o que tem acontecido na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, não tem o dedo do inferno, as digitais do diabo? Será que é excessivo misticismo da minha parte pensar que nesses dias
temos sido chamados a operar no ambiente com esse traço identificador da conjuntura na qual nós estamos metidos a fazer missão em nome de Jesus? Se isso é verdade, o que não exclui o fato bíblico de que vivemos num ambiente em que Satanás fixou sua residência e que governa, o texto diz, onde está o trono de Satanás. Significa dizer, onde ele governa, onde ele procura estabelecer seus domínios, ou estabelece de maneira efetiva. Em alguns casos, de maneira total. Isso não exclui o fato de que Satanás é mestre em aliciar gente como eu e você também, para a consecução dos seus planos. Você se lembra do que Jesus disse a Pedro? Pedro, discípulo, chamado para andar com Jesus, lá pelas tantas, agasalhou na sua mente, na sua alma e no seu coração o sussurro do inferno, quanto a tentar dissuadir Jesus de ir para a cruz. E Jesus se dirigiu a Pedro, mas a repreensão não era Pedro propriamente, mas aquele que havia aconselhado Pedro. Pedro tinha se tornado um agasalhador da sugestão do inferno, o que eventualmente pode acontecer com qualquer um de nós. Ele disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das que são do homem. Fato é que um traço característico do ambiente em que nós temos sido chamados a viver com Jesus, a trabalhar missionariamente, a avançar, a produzir, a entrar e sair, é, sem dúvida, um lugar onde Satanás tem fixado o seu trono. É domicílio do diabo, desculpa o termo, mas é o que a palavra do Senhor diz. E se isso é verdade, eu preciso, como homem de Deus, você como mulher de Deus, nós como igreja do Senhor, andarmos de joelhos. Se é verdade que o centro de operações da igreja de Jesus, o palco da militância do crente, da crente em Jesus, é o domicílio do inferno, é o lugar onde o inferno estabeleceu o seu reinado, o seu império, o seu domínio, os seus palácios. Precisamos depender mais do que nunca das armas espirituais, sem o que a gente não avança. Marchas e passeatas, como a gente de vez em quando reflete aqui, para Jesus podem ter o seu lugar, mas mais do que isso, muito mais do que isso, se esse é o lugar em que Satanás tem estabelecido o seu trono, esse lugar, esse ambiente, onde nós temos sido chamados a viver para Jesus, eu preciso depender mais do que nunca do poder do Espírito Santo, buscar a presença de Deus. Por isso existe um grupo aqui, diariamente de joelhos, a seu favor, a meu favor, a nosso favor, buscando o Senhor a favor das causas nacionais, na compreensão de que esse é um lugar em que Satanás tem tentado estabelecer o seu governo, os seus domínios. A vida de serviço, a entrega completa do coração, da alma, essa é a resposta do povo de Deus, do homem e da mulher de Deus, a esse traço distintivo de um mundo, como o próprio Jesus já havia diagnosticado, posto no maligno. Um traço a mais desse ambiente que circundava, que envolvia a igreja em Pérgamo, e também nos envolve hoje, é o fato de que o testemunho fiel a Jesus sempre vai impor perdas. Já falamos dessa mesma lição e dessa mesma verdade de outra vez, mas aqui o texto sublinha o fato de que é impossível você e eu operarmos, vivermos a vida com Jesus num ambiente posto no maligno, num ambiente em que Satanás estabelece o seu trono e os seus domínios. Segundo o próprio Jesus, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É impossível
Que você testemunhe com fidelidade e viva com fidelidade a sua experiência evangélica e cristã sem sofrer perdas. Espero que isso não desanime você. Mas é o caso, inclusive, de se perguntar o seguinte: se o testemunho fiel não está impondo à minha vida qualquer tipo de restrição, de perda, de baixa, ainda que não se chegue ao extremo do que aconteceu com esse homem, citado aqui sem maiores informações, um Marte, Antipas, na igreja de Pérgamo, se nada houver de perda, de baixa, de pressão sobre a minha vida e sobre a sua vida, por conta do testemunho do Evangelho, é de se perguntar que tipo de Evangelho estamos a viver. Se o ambiente é assim, lugar onde Satanás estabeleceu o seu trono, onde ele habita, testemunhar de Jesus vai implicar restrições, perdas, abrir mão, sofrer, perder espaço em determinados ambientes dessa vida, ser hostilizado. Não me refiro àquele conflito que aconteceu nessa semana entre um grupo de pessoas chamadas de evangélicos, não sei, e a Guarda Municipal no estado do Rio de Janeiro. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que citar algumas coisas aqui que se passam num ambiente dito evangélico, porque esse texto é um texto autocrítico, que pede uma análise da própria vida e da própria igreja. Há uma crítica que Cristo faz à igreja, a coisas que se estabeleciam dentro da igreja. Pois bem, você viu? Será que é possível chamar de Marte alguém que entra em confronto com a Guarda Municipal, sem falar do exagero da Guarda Municipal, porque é pego pichando as ruas do Rio de Janeiro com mensagens do tipo: Bíblia sim, Constituição não. Jesus vai voltar em 2070. Não é esse tipo de martírio, não é esse tipo de pressão que vai pesar sobre a minha vida e sobre a sua vida. É o testemunho fiel a Jesus, que vai lá pelas tantas colocar você diante de dilemas que impõem uma decisão que representa perda. Sempre que o testemunho fiel for dado, a vida vivida ao lado do Senhor de maneira fiel e verdadeira, algum tipo de perda e de prejuízo haverá. Um terceiro traço desse ambiente, descrito nesse texto na igreja de Pérgamo, em Pérgamo, é que o caráter cristão, segundo o que Jesus aponta e apresenta, nessa carta em particular e em algumas outras também, precisa ser um caráter que apresente aquilo que no estudo aos Efésios vimos, que se chama de simetria de virtudes. Isso quer dizer o seguinte: essa era uma igreja super virtuosa, por um lado, testemunho fiel, no fronte externo não negando a Jesus, mas internamente cheia de falhas quanto à sua tolerância, à sua leniência com respeito a doutrinas que eram extremamente perigosas e que levavam parte da igreja à idolatria e à prostituição. Isso quer dizer que eu preciso olhar minha vida segundo as lentes da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito de Deus e me deixar questionar e julgar perguntando: Senhor, as virtudes que há na minha própria vida pela Tua graça e pelo Teu poder não são uma espécie de compra de créditos para que as fraquezas que existem sejam deixadas de lado. Você não acumula crédito por conta das suas obras, da sua vida, de certas virtudes no seu caráter, deixando-o assimétrico, como se isso, virtudes, fosse justificativa para falhas, fracassos deixados de lado. O Espírito do Senhor, o próprio Jesus diz: eu tenho contra ti algumas coisas que podem parecer ninharias, mas são coisas importantes e fundamentais. No traço de uma igreja vitoriosa, deve haver simetria de virtudes, equilíbrio de virtudes
evangélicas e cristãs. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, o que estava em jogo aqui nesse ambiente hostil? Do que Jesus fala? Do que ele trata? Você viu comigo? Em primeiro lugar, a questão central desse texto era a manutenção de uma profissão de fé, de uma doutrina saudável, acompanhada de um comportamento, de uma ética de vida, de atitudes correspondentes com esta ortodoxia. Mais uma vez, Jesus declara que odeia a dissonância cognitiva, por assim dizer, essa esquizofrenia, quando se professa uma determinada fé de maneira bíblica e saudável, não acompanhada da prática correspondente. O que está em jogo é o acerto da doutrina, que Éfeso demonstrava, mas demonstrava, por outro lado, um desacerto total na sua experiência de amor, falta de amor. Nesse caso, igreja fiel, igreja resistente, igreja capaz de ser testemunha num ambiente hostil, mas de outro lado, tolerante, agasalhando doutrinas super perniciosas, antibíblicas, não ditadas por Jesus. É possível dizer, meus irmãos, vocês sabem disso, como demonstrado pela igreja em Éfeso, que uma doutrina saudável, a expressão doutrinária correta, o entendimento correto das doutrinas que são o essencial da fé evangélica e cristã, não garantem por si o comportamento e a vida saudáveis em Cristo. Professar a doutrina certa não é por si absoluta garantia de uma vida cristã saudável. Mas é possível, sem dúvida, afirmar que a ausência de saúde, de precisão na formulação doutrinária, a fragilidade do conceito doutrinário, a absorção de uma doutrina do tipo da doutrina de Balaão, dos nicolaítas, sempre, invariavelmente, conduz a um comportamento distante dos caminhos propostos por Deus para o seu povo. A doutrina certa, professada, abrigada, absorvida, entendida, manifesta, enunciada na boca dos crentes, não garante por si o comportamento, os frutos certos, mas o contrário sempre é verdade. Uma doutrina fraca, falha, distante da palavra de Deus, ainda que cheia de ardor, de zelo, de muita devoção, invariavelmente vai resultar num comportamento distante dos caminhos do Senhor. É preciso fugir daquilo que Balaão fez, tentação enorme de ajustar a formulação doutrinária, ajustar a hermenêutica, o entendimento da Bíblia, a um determinado comportamento que se quer validar. O que eu quero dizer com isso? É que Balaão tentou o tempo todo, por seus interesses materiais, querendo como profeta ganhar vantagens materiais para si, no exercício do seu ministério profético, ajustar o conteúdo da sua palavra e da sua doutrina ao seu comportamento. E alguém que encontra justificativas, às vezes na Bíblia, para adulterar, para matar, para roubar, ou sei lá para o que mais. Coisas que dispensam qualquer tipo de exegese e hermenêutica profunda do texto sagrado. Essa é uma tentação frequente, de ajustar a doutrina aos nossos comportamentos, sobretudo os pecaminosos. Tem que ser o contrário. A palavra de Deus, a boca do Senhor, a espada afiada de dois gumes na boca de Jesus, tem que afiar a minha vida, tem que julgar meu comportamento, tem que moldar minhas atitudes e a minha ética, e não o contrário. O que estava em jogo aqui, como já lhes disse, era a sugestão,
abrigada por aquela igreja, para a idolatria e para a prostituição. Uma igreja fiel no fronte externo. Uma igreja capaz de manter a sua profissão de fé, ser testemunha fiel de Jesus, da sua fronteira para fora, mas internamente, abrigando perigosamente um ensino que conduzia, enfim, à idolatria e à prostituição. Queridos irmãos, irmãs, esse texto reforça, endossa o essencial da nossa doutrina que a gente não pode perder de maneira nenhuma. Por isso, tão bom a gente ter cantado esse último louvor que trata do nome de Jesus. Há muitas coisas que na formulação das doutrinas aqui da nossa igreja presbiteriana, a gente poderia dizer são de importância secundária. Por exemplo, a forma de batismo. Hoje batizamos aqui algumas dezenas de pessoas, e eu confesso a vocês que lá pelas tantas comecei a ficar angustiado com a nossa economia de água, porque a gente batiza por aspersão, não batiza num rio, e quem providenciou a jarra do batismo parece que não teve muita fé, os pastores derramando bastante água na cabeça desse pessoal que chegou por aqui, estragando o cabelo das senhoras. Foi uma festa maravilhosa, mas lá pelas tantas eu disse, não vai dar, a gente vai ter que botar mais água aqui nessa jarra. Questão da forma de batismo é uma questão absolutamente secundária, ainda que seja uma profissão de fé que se integre aqui ao nosso conjunto de doutrinas. Somos presbiterianos porque a gente entende que essa é uma forma de batismo bíblica. Mas o central nesse texto, a ser absolutamente preservado, tinha a ver com Jesus. Quem é Jesus? O texto diz, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Verso 14, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E diz Jesus, eu também conheço que você, igreja de Pérgamo, conserva o essencial, o meu nome, e não negaste a minha fé. Leia na sua casa depois a descrição extraordinária, maravilhosa, inspiradora, motivadora da pessoa de Jesus que aparece no capítulo 1 desse mesmo texto de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o soberano de todos os reis da terra. Eu tenho a espada do juízo e da palavra na minha boca. Esse Jesus, o Cordeiro, fui morto, mas eis que vivo para sempre. Descrição de Jesus, da sua pessoa, da sua obra, o Cristo da cruz, o Cristo da ressurreição. Esse é um ponto central da nossa doutrina e que aquela igreja não havia negociado. Mas havia um outro ponto, super importante, derivativo da compreensão de quem Jesus é e das nossas relações com Ele, de que a igreja estava abrindo mão. Novamente, ao entendimento correto de quem é Jesus, da sua obra, do que Ele fez por mim e por você, das relações a serem mantidas com Ele, por meio do seu sangue, do arrependimento e da fé, um comportamento, uma ética, uma prática de vida, tem que ser resultante dessa expressão acertada e precisa da nossa fé. E aqui a igreja falhava de maneira lamentável, porque ainda que tenha mantido sua fidelidade com respeito a quem era Jesus, no fronte externo, torno a dizer, foi tolerante com a doutrina de Balaão, sugerindo idolatria e prostituição que entraram na igreja. Me permitam aqui fazer alguns paralelos para refletir com vocês um pouco. O que poderiam ser os ídolos que ameaçam a vida e a saúde da igreja? Que ideias são essas? Porque todo o texto, como lhes diz, trata da defesa de doutrina, da verdade, das ideias. É um combate que se estabelece em primeiro lugar na mente, na alma, no coração, quanto à formulação dos conceitos, das doutrinas, das ideias. Quais são os ídolos que nos ameaçam nesses dias? Eu vou sugerir alguns muito óbvios.
falando e me arriscando a repisar no óbvio, no lugar comum. Mas o primeiro deles é o materialismo. Uma ideia que entra no ambiente evangélico e cristão de maneira super sorrateira, que parece uma ninharia. E a gente corre o risco de se preocupar com as coisas mais escandalosas. Recentemente a gente teve aqui alguma discussão nos grupos de WhatsApp sobre a questão do carnaval. Essa é uma discussão que, a meu ver, é mais fácil de ser superada, porque é mais fácil demonstrar que essa celebração nada tem de inocente, ainda que haja algumas manifestações inocentes em torno dessa celebração, nada inocente. Basta você assistir um desfile, não sugiro que você faça isso não, mas existe um conteúdo religioso muito grande. Procure um especialista de fora da igreja para discutir as origens e a relação toda do carnaval com a religiosidade pagã. Você vai se assustar com o que eu mesmo ouvi recentemente de um especialista de fora da igreja comentando livremente as associações entre deuses e a celebração do carnaval. Mas essa é uma discussão que, a meu ver, não é tão fundamental, muito pouco fundamental, porque ela embaça a nossa visão quanto a elementos que a gente poderia considerar as ninharias, as coisas mais sutis. Enquanto a gente está discutindo se o crente deve ou não pular carnaval, isso é óbvio, algumas coisas muito mais sutis podem entrar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Nós somos uma igreja na média, de classe média. Vivemos num país, numa economia, sem querer teorizar aqui com vocês, aborrecer vocês com isso, mas é óbvio isso. Uma sociedade que saiu da sociedade de produção para a sociedade de consumo. E tudo isso pode se tornar a Roma desses tempos, a idolatria desses dias, o César dessa hora. Ontem, ouvindo uma discussão muito interessante, das que gosto de ouvir, sobre negócios e gerenciamento de marcas, de empresas, numa rádio, enquanto andava de carro, um especialista em marketing, marcas, disse o seguinte: as melhores marcas entregam um projeto de felicidade. As melhores marcas entregam um projeto de felicidade. O que se pretende vender para mim e para você é um projeto de felicidade. De modo que marcas se tornam símbolos de quem eu sou, de quem você é, de como nós nos vemos. Talvez esse não seja um problema para algumas outras sociedades em outros ambientes, até na Europa próspera, mais próspera do que nós. Quando a gente vê a igreja absorvendo aquilo que talvez inadequado e impropriamente eu chamaria de cultura pop gospel, com a produção de muitas celebridades evangélicas e cristãs, com a produção de muita gente rica às custas da igreja e dos elementos da fé. Será que não é o caso da gente dizer e se perguntar: Senhor, guarda-me dessa Roma e destes Césares? Nessa semana, ouvi também uma discussão de um sociólogo que faz muito sucesso por aí, pelas redes sociais, um debate sobre o momento do Brasil, a polarização, as divergências políticas e tudo mais. É um sociólogo conhecido que chama
Leandro Carnal. E ele falava sobre um outro sociólogo que cunhou um termo, escreveu mais de 40 títulos, especialmente os seus últimos textos, tratando do que ele chamou de modernidade líquida. Também sem querer aborrecer vocês aqui com esse assunto, com esse conceito, mas fiquei impressionado com a descrição tão aguda de um tempo que entra sorrateiramente na nossa vida, no nosso coração e nas nossas igrejas. O que o sociólogo brasileiro comentava a respeito desse conceito da modernidade líquida. Sociólogo polonês que viveu muitos anos na Inglaterra e faleceu, me parece que ano passado, Zygmunt Bauman, que dizia o seguinte: o mundo de hoje é um mundo de extrema fluidez, de relações pessoais muito efêmeras, de amizades. Ele ilustra, inclusive, num dos seus livros principais, de Facebook, que se conectam e se desconectam a um clique. As relações, e por isso o conceito de modernidade líquida, são muito voláteis, fazem-se e desfazem-se como a água, que não mantém a sua forma definida por muito tempo. E Leandro Carnal dizia, aquilo que me veio ao coração refletindo sobre esse texto: no mundo em que estamos vivendo, que é o do pós-modernismo, não há certezas absolutas a respeito de nada. É a expansão de um conceito mais antigo de relativismo. Tudo é relativo. Não existe certeza de nada. Então pensei eu comigo, mas no mundo da modernidade líquida, onde ficam as verdades centrais do Evangelho de Jesus? E Leandro Carnal, por exemplo, ilustrava a questão do gênero, da discussão de gênero. 2 semanas atrás tivemos essa discussão aqui na igreja. Ele disse: olha, no tempo dos meus pais havia certezas quanto a 2 gêneros, hoje não mais. Essa é a modernidade líquida. Essa igreja é chamada a afirmar e a reafirmar certezas a respeito de Jesus, certezas a respeito da fé no Senhor Jesus, certezas a respeito do fato de que a uma doutrina saudável deve necessariamente corresponder uma vida saudável e santa para a glória do Senhor. Pensei no meu coração: Senhor, o que nos ameaça nesses dias e nesse tempo? Não existe culto ao imperador, a gente nem entende exatamente o que seria isso. Demonstração de civilidade, de civismo, naqueles dias da igreja em Pérgamo. O que nos ameaça quanto a uma vida que naqueles dias era estimulada pelos nicolaítas dentro da igreja? A idolatria de um lado, os ídolos sutis que surgem como ninharias, e a prostituição. Talvez a idolatria das imagens. Um mundo que supervaloriza as imagens. Você sabe, as redes sociais, sem tirar a vantagem enorme de um mundo que avança nas comunicações de maneira extraordinária, mas essa é uma faca de 2 gumes. É possível você postar a sua foto no Facebook ou no Instagram, sei lá, com uma série de retoques. Não é possível? Você pode trocar o seu nariz, a sua orelha, pode tirar as rugas do seu rosto, enfim, você pode criar um perfil absolutamente falso da sua própria imagem. Me fez também lembrar da mesma discussão que eu vi. Um guru já falecido, canadense, das comunicações, que falava a respeito desses dias que estamos vivendo. O mais importante não é o conteúdo da mensagem, mas o veículo
do qual a mensagem é transmitida, isto é, o meio. Marshall McLuhan, a ideia dele era o seguinte: o meio é a mensagem. O meio, a imagem, é mais importante do que o conteúdo da mensagem. Que Deus nos livre de sermos traídos pela ditadura da idolatria das imagens. E o que é que se pode dizer? Da prostituição cibernética. Uma das revistas semanais de boa circulação aqui no Brasil publica nessa semana, não vou dizer aqui o nome para não dar cartaz a eles, mas matéria de capa. Nunca foi tão fácil trair. É a matéria de capa, tratando justamente daquilo que eu chamo de prostituição cibernética. Falando dos sites de infidelidade. O título da reportagem é Infidelidade 2.0. Que Deus guarde as nossas vidas desses ídolos modernos e dessas versões modernizadas da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Verso 16. Esse é o quadro, esse é o mundo, essa é a luta, essa é a guerra. Como os crentes podem resistir? Como sobreviver a um mundo no qual Satanás estabeleceu o seu trono e os seus domínios? Que tem esses ídolos sendo sugeridos para dentro dos limites da igreja, que assolam a nossa vida de maneira sorrateira e sutil, que são ciladas. É por isso que lhes falei da questão do carnaval, porque me parece que ali não há tantas ciladas assim, no sentido de que se trata de alguma questão de fácil defesa, de fácil discussão. O que mais assusta, a meu ver, são as ninharias, as ciladas, tais como as que Balaão propunha para o povo de Deus. Naqueles dias, como os crentes podem resistir? E aqui a denúncia de Jesus é dirigida à igreja. Se alguns de nós professam a doutrina de Balaão, adotam o comportamento sugerido por Balaão, deixam-se levar por esses elementos culturais que estabelecem deuses estranhos, idolatria, em última análise, é uma subversão da hierarquia de amores. Viver com Deus é amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Sempre que estes primeiros amores, a Deus e ao próximo, são subvertidos por alguma escala qualquer, aí a idolatria se estabeleceu. E a prostituição? Como os crentes podem resistir? Uns poucos podem pôr toda a igreja a perder. Por isso, Jesus impõe arrependimento a toda a comunidade e lhes diz: arrepende-te, senão venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eram os poucos, mas que ameaçavam levedar toda a massa. Avançar sempre nas missões, no compromisso com Deus, na evangelização, no serviço ao próximo, avançar de maneira ousada. É um ambiente hostil, é um ambiente agressivo, é o lugar onde Satanás estabeleceu o seu trono. Ao invés de você e eu, de nós como igreja de Jesus, nos sentimos amedrontados, ameaçados, acuados, vamos avançar mais. Porque se existe uma vitória possível, essa vitória tem a ver com o avanço do reino de Deus neste lugar, nessa cidade, nessa Niterói. Milhares de células espalhadas por aqui.
serviço ao próximo, crianças às dezenas, aos milhares sendo abençoadas pela minha vida e pela sua vida, esforço da Igreja Betânia. Vamos avançar pressionando o inferno, não nos deixando pressionar pelo inferno. Segunda questão no fronte interno, é preciso todos os dias me expor ao juízo e ao tratamento da palavra de Deus. A espada afiada de 2 gumes, me arrepender, colocar meu coração diante de Deus, dizer: Senhor, não quero subestimar as coisas que sejam ninharias, que ameacem sutilmente, que entrem de maneira subreptícia, sutil, que não sejam necessariamente os maiores escândalos, mas aqueles sutis que ameaçam o coração. As doutrinas que estabelecem que coisas valem mais do que pessoas, que bens valem mais do que relações pessoais. Arrependimento e volta à palavra de Deus. O texto diz: eu e você precisamos nos deixar o tempo todo julgar profundamente pela palavra de Deus. Essa espada viva de 2 gumes, que é a palavra do estímulo, da graça, da bênção, do compromisso com o serviço, com missões, mas também a espada de juízo. E me deixar todos os dias alimentar do maná escondido, assumir a pedrinha branca que embute o meu novo nome em Cristo, minha identidade em Jesus. Essa é uma palavra profética que trata do que acontecerá de maneira completa no final dos tempos, mas deste maná escondido, a comunhão com Jesus, o trigo mais fino, o mel que escorre da rocha, alimentar-me de Jesus todos os dias. Essa é escatologia inaugurada. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nos assentarmos à mesa com Jesus, comermos do maná escondido, bebermos da sua palavra, nos alimentarmos todos os dias dele. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, alimente a nossa vida e os nossos corações para sermos uma igreja robusta, nova, cheia do Espírito de Jesus, vitoriosa, simétrica no seu caráter, sem desvios, sem falhas, sem tolerância com as coisas que pareçam pequenas, mas que são essenciais, em defesa da fé, do nome de Jesus, da sua palavra, desejando mais e mais fazer o reino de Deus entre nós avançar. Que o Senhor assim nos sustente e abençoe. Amém, meus queridos irmãos. Amém. Gente amada, eu vou chamar...